Fala aí, pessoal, Pedro do Borel, mais uma vez, mais um tempo para a gente pensar junto sobre esse tema que é muito especial na espiritualidade raiz. E eu queria falar sobre raízes. E raízes nos chama atenção por uma coisa interessante, né? Quando a gente pensa numa árvore, quando a gente pensa numa planta, acho que a primeira coisa que sai de uma semente jogada na terra é a raiz. Porque a raiz ela é fundamental para sustentar essa árvore. A raiz é aquela que é responsável para buscar os minerais, né? Buscar a sustentação, o alimento para essa árvore. E é interessante que a raiz ela vai definir o fruto. Por isso é que você não colhe limão de um pé de laranja, nem manga de um pé de abacate, porque já está definido. Não tem como. A sua raiz vai definir isso. E aí eu quero ler um texto aqui, que eu quero ler ele pausadamente para não deixar passar nada. E a gente vai pensar sobre esse texto. Olha que interessante. O texto diz assim, Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e liberdade das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os tristes, os que andam tristes, a dar todos que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinza, e óleo de alegria ao invés de pranto, um manto de louvor a quem está com o espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantados do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as ruínas e restaurarão os lugares antigamente assolados. Olha que legal. Esse texto está falando da profecia para Jesus. Muita gente fala assim, não, porque o Espírito Santo está sobre mim, porque eu vou fazer isso. Não, não. Quando você lê esse texto, você tem que pensar que esse texto está se referindo a Jesus. Mas aí a Bíblia fala que esse Jesus viria e curaria os enfermos, né? Quem estava triste, quem estava angustiado. Jesus ia mudar a sorte dessas pessoas. E essas pessoas, depois de mudada, elas seriam conhecidas como carvalhos de justiça. Então eu não tenho como me esconder e não saber o que é um carvalho. Porque se a Bíblia está dizendo que eu vou ser chamado de carvalho de justiça, eu preciso saber o que é um carvalho. E quem conhece um pouquinho, né, sobre questão de planta, de floresta, você vai perceber uma característica muito forte do carvalho. O carvalho é uma das árvores mais altas dentro de uma floresta. A sua copa é larga, e o que ele tem, às vezes, de comprimento, ele tem de profundidade. Um carvalho pode chegar até 50 metros de altura. Um carvalho só começa a se tornar maduro depois de 100 anos, mas ele sobrevive 900 anos. Um carvalho, você pega uma característica muito forte do carvalho, é que o carvalho, ele sabe se adequar com a situação. O carvalho, ele suporta a tempestade. O carvalho, ele não quebra facilmente com o vento. O carvalho é uma árvore com um tronco firme e rígido. Por quê? Por causa das suas raízes. O que ele tem quase de altura, ele tem de profundidade. E a sua raiz, ela tem uns 30, 40 metros de profundidade, mas também de largura debaixo da terra. Então essa raiz, ela faz toda a diferença na vida desse carvalho, a partir das adversidades, dos problemas, das situações climáticas. O carvalho, ele se adequa, ele se contorce e ele vai se moldando às situações, mas não quebra. Agora, se você cortar um carvalho, o que dizem é que o carvalho ele vai nascer em outro lugar por causa das suas raízes. Isso é maravilhoso, não é? Agora, interessante, por que Deus nos chama, às vezes, como árvore? E eu poderia trazer uma outra árvore aqui para você. Qual é essa outra árvore? O terebinto. A Bíblia fala que nós seríamos conhecidos como terebinto. O terebinto é uma árvore um pouco menor, ela tem mais ou menos uns 10 metros, né, de altura, suas raízes também são profundas, mas o terebinto tem uma característica muito legal. A sua casca da árvore é medicinal. E o mais legal ainda é que o terebinto ele exala uma fragrância que você pode sentir, dependendo do vento, a 1 quilômetro.
E se alguém estiver mexendo no seu tronco, ele vai exalar mais cheiro. E se alguém tentar cortar o carvalho, dar uma machadada nele, ele vai exalar mais cheiro ainda. Será que é por isso que a Bíblia fala que nós somos o bom perfume de Cristo? Perfume de Cristo de que árvore? Será que seria da árvore que está ligada à raiz de Jessé? Será que é a árvore que está ligada à videira? Então nós temos uma raiz, nós estamos ligados. Por isso é que a Bíblia fala, né? Vós já estás limpo pela palavra. Eu sou a videira verdadeira. Quem estiver ligado em mim vai dar fruto. Por conta de quê? Dessa raiz de Davi. Então raiz é muito profundo para aquilo que você pretende exalar aonde você está. Então eu costumo sempre dizer a sociedade, por exemplo. Na sociedade a gente pode pensar a sociedade como uma árvore. Então o fruto da sociedade vai depender muito da raiz que ela tem. Então quando eu penso em raiz, eu penso que a gente podia lembrar do que a palavra diz lá em Jeremias 17:8, se eu não me engano, que a Bíblia diz que nós seríamos como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no tempo da sequidão não vai se preocupar, porque essa raiz vai trazer do ribeiro a água que a gente necessita. Então, raiz é algo também que como ser humano eu começo a produzir essa raiz, e agora eu penso que ela é o alicerce, né? Porque quando eu penso em fazer uma casa, construir uma casa, a primeira coisa que eu preciso pensar são nas suas raízes, que nós podemos chamar dos alicerces. Onde vão estar as colunas, onde vão estar os sapatos, porque é isso que faz com que a gente tenha essa vida de espiritualidade sadia. Quando eu começo a colocar os alicerces no lugar certo. Quando a semente que caiu no meu coração, que foi plantada da palavra do meu coração, ela começa a germinar em raízes. Aí eu entendo por que a Bíblia diz que Jesus um dia disse assim: aquele que crê em mim, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Então quando ele começa a ver essa casa aqui, eu e você, ele começa também a colocar os alicerces no lugar certo. Para quê? Porque ele quer erguer essa casa, como diz a palavra, para a sua glória, né? Serão chamados carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, toda raiz que é produzida pela palavra na minha vida e na tua vida é para quê? Para a glória de Deus. Porque essa raiz, ela vai ser responsável pela grande árvore que vai crescer em mim e em você para dar o fruto no tempo certo. Aí eu escrevi uma coisa aqui para a gente não esquecer. Eu diria, né, terminando meu tempo aqui, pensando com vocês, que tem 4 coisas que a gente precisa pensar sobre essa raiz que ela vai produzir. A primeira coisa é a mentalidade. A raiz, ela gera essa mentalidade, né, dessa árvore, né, desse carvalho. É a mentalidade. A segunda coisa é o tronco. O tronco, ele vai produzir o quê? Os valores, as prioridades dessa árvore. E os galhos? Os galhos vão definir o certo do errado. E o quarto é o fruto, que vai ser a consequência dessa sequência, né? De você ver a mentalidade, de você ver o certo e o errado, ver quais são as prioridades e dar o fruto no tempo certo. Então, quando a gente cuida dessa raiz, quando a gente rega essa planta, essa raiz de maneira correta, você pode ter certeza que o fruto vai ser bom. Então eu quero lançar algo para você pensar aqui. Preste bem atenção. Todo mundo é terra boa. Todo mundo. Só que tem algumas pessoas, vou usar aqui um exemplo. Imagina que isso aqui é um vaso. Você já comprou essas plantas em casa de flores? Ela vem com um saquinho preto, um barro, e no saquinho preto vem, às vezes, num vasinho, aí tá aquela plantinha, você leva ela para casa e ela fica ali. Com o tempo ela morre. Por quê? Porque ela tem raízes, mas essas raízes delas não tem espaço para procurar
o lugar certo para ela entrar. Então o que você tem que fazer? Você tem que tirar essa planta desse vaso, ou então quebrar esse vaso e plantá-la diretamente na terra. Por quê? Porque as suas raízes vão procurar os lugares certos para trazer a firmeza para essa árvore. Todo mundo é terra boa. Todo mundo é terra boa. Depende de onde ela é plantada. Então, se a semente caiu no teu coração, você foi plantado numa terra boa, chamada Jesus Cristo, pode ter certeza. É só regar. As raízes vão para o lugar certo e você vai dar o fruto necessário e no tempo certo. A Bíblia diz que nós seríamos chamados carvalhos de justiça e que nós iríamos restaurar os lugares antigamente assolados. Pensa nisso e cuide dessa raiz, porque ela que vai refletir o fruto que você vai produzir no meio da sociedade. Vamos pensar nisso?